E tivemos uma nova incursão ucraniana aqui em Kursk, que está na região de Tektino. Essa região aqui, ó, acabou de acontecer isso, a gente vai falar aqui, os russos estão apavorados com essa nova invasão aqui, né? A gente não sabe se vai ser uma grande invasão, como foi aqui em Súdia, algum tempo atrás, que chegou a tomar toda essa área aqui. É possível que seja algo de menor escala, tal como foi aqui na região de Demidova e Popivka, aqui nessa região, só para distrair as tropas russas daqui, né? Pode ser que seja essa a estratégia, não sabemos ainda, mas o fato é que sim, os ucranianos estão avançando aqui em Tetkino, nessa região aqui de Kursk também, né? Além disso, ou fora isso, a linha de frente não tem nenhuma novidade, nada significativo. Com relação às negociações de paz, parece que os russos suspenderam totalmente as conversas com os americanos depois da assinatura do acordo de minerais, né? É o que eu falei para vocês, o Putin estava crente que ia conseguir usar o Trump para ganhar a guerra para ele. Quando ele viu que isso não vai acontecer mais, não interessa outro resultado para o Putin vai se afastar dos Estados Unidos agora, é o caminho natural dele. Ele usou o Trump o quanto pôde, vai continuar tentando enganar o Trump, está dizendo que não, que estamos querendo a paz, isso daí, Trump continua negociando e coisa e tal, mas parece que até na linha de frente o pessoal já percebeu uma mudança na postura dos russos aqui, em termos de tentar consolidar o que eles ocuparam temporariamente aqui de território para cuidar da economia russa, que é, como eu falei para vocês, é o grande problema no final das contas, né? Eu vou falar um pouco também sobre aquela entrevista que o ex-agente da CIA deu para o The Times, né, há 2 dias atrás. Eu falei um pouco sobre isso ontem, mas não entrei muito no assunto. Eu vou falar um pouco mais hoje. A entrevista em que esse agente da CIA diz que, olha só, o Biden segurou armas para a Ucrânia, com medo do Trump, com medo de guerra nuclear. Esse foi o ponto, né? Vamos entender esse caso mais a fundo também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dr. Hans Schukrutz, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos aqui 116 drones russos contra várias cidades ucranianas, 2 mísseis balísticos também. A defesa antiaérea derrubou 42 dos mísseis, dos drones que foram lançados, outros 21 foram derrubados por guerra eletrônica e os mísseis infelizmente atingiram os objetivos, né? Dá para ver aqui que houve uma pequena queda no número de mísseis e drones lançados aqui no último mês de abril, mas ainda assim é muito grande em relação à média de toda a guerra. Então se você pegar aqui 2024, tá vendo, era muito menos drones lançados por mês. Chegou a subir muito em fevereiro e março, justamente quando o Putin queria pressionar o Trump a fechar o acordo, a ganhar a guerra para ele na Ucrânia, e agora caiu um pouco para o patamar aqui, ainda alto, né, um patamar ainda alto, mas muito menor do que foi nesses 2 meses, né? Além disso, a gente teve um ataque aqui estranho, tá? Os ucranianos, talvez, ou talvez alguma outra coisa, né? Drones no distrito autônomo de Iamalo-Nenets. Isso é uma região lá no meio da Sibéria, afastada pra caramba. É essa área aqui, ó. É bem no Círculo Polar Ártico isso daqui, ó. Não tem nada aqui, cara. Bom, ou então tem coisas muito pouco, muito afastadas aqui, né? Não tem grandes populações, não tem nada. É uma área totalmente inabitada aqui da Rússia, aqui, ó. Yamalo-Nenets, Okrug. Não é nem Oblast, é Okrug que eles chamam aqui. Enfim, não sei se foram os ucranianos que fizeram isso, mas os russos tiveram que fechar o aeroporto de lá porque tinha drones naquela região, né? Talvez os ucranianos tivessem algum objetivo por lá. Bom, os ucranianos também liberaram uma imagem do drone que fez o ataque que derrubou 2 aviões ontem, né? Tá aqui o dronezinho, vocês podem ver, é um barquinho bem pequenininho, é todo explosivo, ele todo explode se atingir alguma coisa, e além disso ele tem a capacidade de lançar esses foguetes aqui e atingir aviões ou helicópteros que tentem parar ele, né? Repara que tem 2 sistemas de navegação para não ficar dependente só da Starlink, porque Starlink não é confiável, mas tem outros sistemas aqui também de navegação para conseguir fazer a coisa. Ou será 3? Sei não, hein? Pode ser 3 aqui, parece 3 antenas aqui, ó. Enfim, o ponto é que esse foi o drone usado e é bacana o grande sucesso que teve, né? É um drone relativamente barato, custa na faixa de $100 mil, barato em termos, evidentemente, de material militar, né? Um míssil, um avião, custa muito mais do que isso, entre 100 mil e 200 mil dólares, e é feito com base em moto aquática, né? Aquelas motos aquáticas que você vê por aí, né?
A grande novidade do dia é essa daqui, tá? Canais russos estão reportando que forças ucranianas lançaram uma nova entrada na região de Kursk com foco em Tetkino, né? De acordo com eles, além de lançarem mísseis e coisa e tal, e conseguirem contornar ali a região, eles já conseguiram vencer a parte de Minas, né? Limparam ali a parte de Minas e já teriam invadido o território russo aqui de Tetkino, né? O ataque teria sido a partir dessa cidade ucraniana aqui, segundo eles estão dizendo aqui. A gente vai ler mais coisas sobre isso. Ou seja, repara que aqui tem a questão de Kursk, né? Os russos ainda não conseguiram tirar totalmente os ucranianos daqui. Então é possível que esse ataque aqui seja um ataque para distrair os russos daqui. Outra possibilidade é uma estratégia ucraniana de estender a linha de frente. A gente já falou sobre isso. Estender a linha de frente ajuda os ucranianos pelo formato da linha de frente côncavo, né, como ela forma uma bola. Para os ucranianos é mais rápido eles distribuírem forças, fazerem logística e coisa e tal. Para os russos, eles têm um custo maior de logística, então quanto maior a linha de frente, melhor para a Ucrânia. Então pode ser que seja essa a estratégia que eles estão fazendo aqui, por isso que eles estão mantendo esses soldados ucranianos aqui em Kursk, né? É lógico, essa ocupação de Kursk aqui já não tem nenhuma função estratégica, a não ser manter a linha de frente estendida, ou seja, os russos têm que continuar mantendo soldados aqui, têm que continuar mantendo, fazendo logística aqui, e agora aqui também, né? Ou seja, eu acredito que seja essa a coisa, né? Aqui, ó, eles estão colocando aqui que os russos reportam que as forças ucranianas atingiram Tetkino e lançaram muitos mísseis contra a estação de trem nessa outra cidade aqui, como é que... Zvanoye, essa cidade aqui, Zvanoye, foi atingida pelos ucranianos, né? Eles estão entrando aqui em Tetkino, aqui, e atingiram muito essa cidade aqui, segundo os russos estão mostrando aqui nesse mapa, né? E também destruíram aqui ó, Zvanoye, eles atingiram alguma coisa aqui em Zvanoye para retardar os russos ali na região, né? Aqui ó, o líder militar pró-russo, né, o blogger militar pró-russo, Unidade Troia, reporta atividade ucraniana próximo de Tetkino, na região de Kursk. Ataques se intensificam, batalhas de drones e campos minados são limpados ali na fronteira, né? Aqui ó, tem mais informação sobre isso aqui, tem imagem aqui. Isso daqui é a imagem do limpa minas ucraniano entrando aqui. Ele entrou aqui, tirou aqueles triângulozinhos, aqueles dentes de dragão, né? Conseguiu passar pela vala aqui e já está do lado russo aqui. Ou seja, ele conseguiu ultrapassar aqui e limpar toda a região e voltar, tá? Parece que ele foi alvo de ataque, mas conseguiu voltar para o lado ucraniano, né? Aqui eles botaram essa imagem aqui, ó, mostrando que o limpador de minas ucraniano teria sido atingido pelos russos. Ele foi atingido de fato, mas ele conseguiu voltar para o lado ucraniano. E deixando a coisa limpa, ou seja, tem agora o caminho aqui que os ucranianos podem usar para entrar ali em Tetkino, passando por isso daqui. Ou seja, tem uma estradinha aqui, ó. Não é a estrada mais estruturada do mundo, mas já passou pelos dentes de dragão, já passou pela vala aqui e já passou pelo campo minado. Ou seja, já está pronto para o ataque aqui. Olha só o pessoal falando aqui, ó. Região de Kursk, isso aqui é o Voenkor, que é um outro blogger russo, né? Tentativa de entrada pelo solo ali a leste de Tetkino, no distrito de Glushkovik, próximo do vilarejo de Novi Put. As máquinas de retirada de minas já estão trabalhando com a cobertura da chuva, né? As forças armadas ucranianas limparam ali, fizeram a passagem através dos dentes de dragão e voltaram, apesar de ser atingidas várias vezes, né? Deixaram tropas do lado russo. Um grupo de patrulha já está a caminho da linha de dente de dragão, a nossa artilharia já está preparada, todas as pessoas estão prontas para combate, tem munição suficiente, não há razão para pânico e os ucranianos não têm equipamento ainda, né? Ou seja, isso significa que há razão para pânico, né? Ou seja, o pessoal está apavorado, essa é a razão. E tem essa outra imagem aqui que deixa bem claro, né? Os caras gravaram aqui no próprio bunker aqui dos russos, né? Vendo a passagem dos ucranianos ali em direção a Tetkino, e o cara fala, já passou pelos dentes de dragão? Fuck! E veja, nós também estamos sendo bombardeados e coisa e tal. Ou seja, eu não creio que seja uma invasão muito grande. A minha visão é que isso daqui é mais uma tática ucraniana para estender a linha de frente, para distrair os russos aqui da região de Kursk, para manter essa área toda aqui ativa. É interesse dos ucranianos estender a linha de frente. Quanto maior a linha de frente, mais difícil para os russos, mais fácil para os ucranianos.
Então eu acho que essa é a estratégia. Não espero nenhuma grande invasão como houve aqui em Kursk, né, que chegaram a tomar uma área grande aqui, mas não sei, vamos ver o que acontece nos próximos dias aí, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as declarações do Putin. O Putin ontem deu uma entrevista, a gente falou alguma coisa aqui também, né? Mais uma vez chorou lá armas nucleares e coisa e tal, e tem um motivo pelo qual esse choro de armas nucleares, eles fazem esse choro, né? Porque funciona. A gente vai ver mais à frente nesse vídeo que o Biden realmente estava com um medo danado do Putin usar armas atômicas. É aquele negócio, o cara é cagão, né? O Putin não vai usar armas atômicas, ele não tem nenhuma chance de usar armas atômicas, mas aí o Biden fica todo cagão com esse negócio, e foi isso que impediu que ele resolvesse o problema dessa guerra. Essa guerra já podia ter sido resolvida se o Biden tivesse mandado armas suficientes para a Ucrânia em 2022, 2023. A Ucrânia teria feito uma grande contraofensiva, teria limpado os russos completamente, teria resolvido esse problema já. Eu espero que o Trump não caia na mesma besteira de tentar fazer a paz com a Rússia. Eu tô achando que o Trump tá cagão também. O problema é esse. Você pode ver que agora ele já voltou atrás, voltou a falar, não, porque o Putin queria toda a Ucrânia e a gente não podia deixar, e graças a mim que a Ucrânia toda não foi tomada. Ou seja, claramente ameaçaram bombas atômicas. O Putin sempre faz isso, a única arma que ele tem é essa. E daí o Trump peidou para trás de novo, né? Voltou para trás, engatou a ré e voltou para trás. Mas não acho que isso vai dar jeito, porque, de novo, da mesma forma que o Biden, ele não tem alternativa que não seja ajudar a Ucrânia no final das contas, né? Bom, falando sobre o desfile de 9 de maio, o Zelensky disse que não pode prover garantias de segurança durante o dia da vitória, e um monte de líderes ficaram chateados com isso, preferiram não ir na parada de 9 de maio. Não vai mudar nada, parece que o Xi Jinping vai. Se o Xi Jinping vai, então não vai fazer muita diferença. O pinguço corrupto vai também, né? Eu não acho que vai ter nada lá, né? Mas, sei lá, né? O próprio risco, como o Zelensky fala aqui, nós sabemos com quem estamos lidando. A Rússia pode fazer provocações no dia 9 de maio. É o estilo deles. Eles falam de um cessar-fogo parcial, mas os assaltos hoje estão mais intensos que em meses. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a Rússia pode fazer uma bandeira falsa lá em Moscou, justamente porque está vendo que está perdendo o Trump, precisa que o Trump volte atrás e cancele acordo de minerais e volte a tentar pressionar a Ucrânia. Aí, de repente, faz um showzinho lá em Moscou para dizer que foram os ucranianos atingindo, e de repente morrem um ou dois líderes de Estado lá. Eu ia achar lindo se o Lula morresse, já seria um grande ganho para o Brasil dessa guerra. Mas, enfim, o risco é esse, não o Zelensky atacar, o Zelensky não faria isso, mas uma provocação dos próprios russos, né? E lá na Rússia o pessoal tá usando isso direto, tá? A Zakharova, que é uma apresentadora de televisão lá, falou que o Zelensky é um covarde, está ameaçando veteranos de guerra, por causa dos veteranos, tem 2 veteranos só vivos da Segunda Guerra Mundial lá na Rússia, né? Mas, enfim, aqui, não, porque o Zelensky não está querendo dar a garantia para os líderes que vão a Moscou. Por que ela está chateada? Porque um monte de gente cancelou, tá? O Fico disse que vai, mas disse que não tem rota para ir. Ou seja, não sabe se vai de verdade, né? O Vucic desistiu, Narendra Modi desistiu, tem um monte de gente desistindo. Parece que o Xi Jinping vai. Se o Xi Jinping for, já é sucesso para os russos, né? Mas, enfim, tem um monte de gente preocupada com essa história, né? E não, o Zelensky não vai fazer isso. Por que o Zelensky vai dar garantia de segurança do pessoal? O que eles querem é tentar forçar essa ideia de que o Zelensky pode atacar aqui, né? Aqui, ó, passaram o vídeo do Zelensky dizendo que, ó, não podemos garantir a segurança das pessoas no dia da vitória lá em Moscou, a parada, né? Ou seja, tudo leva a crer que o Putin está mesmo preparando uma false flag no dia 9, né? Podem se preparar que vai ter false flag no dia 9. Olha só que coisa curiosa, os russos tiraram 280 unidades de defesa antiaérea de outros lugares para colocar no dia da parada, no dia 9 de maio, lá na Rússia. Primeira coisa, isso aqui é falso, tá? Os russos não têm essa quantidade tão grande de sistemas de defesa antiaérea. Eles estão dizendo que fizeram isso para poder dar garantia para os líderes estrangeiros que estão querendo ir para lá. Ou seja, eles querem dizer para os líderes, vai sim, vai lá, vai Lula, vai lá no dia 9 de maio, não vai ter problema nenhum não, coisa e tal. Eles nem têm como tirar esses 280 coisas, por quê? Porque eles já estão com poucas defesas antiaéreas na linha de frente, né? A Ucrânia destruiu mais um monte na Crimeia ontem,
há 2 dias atrás, ou seja, eles não têm mais como fazer isso, né? E, curiosamente, também eles cancelaram a parada do Dia da Vitória em Sevastopol, né? Então, porque não vai ter... porque coordenaram com o Ministério da Defesa russo, ou seja, não tem sistema de defesa suficiente para Sevastopol e para Moscou, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que eles estão dando uma oportunidade para a Ucrânia aqui. Não acho que eles tenham mandado 280 sistemas de defesa antiaéreo, mas alguns sistemas de defesa antiaéreo eles devem ter mandado. Então, isso significa que eles desguarneceram algum ponto da linha de frente, né? Os ucranianos podem aproveitar isso de forma muito interessante nesse 9 de maio, né? Bom, outra coisa que aconteceu lá na Rússia foi a queda de sistemas de telefonia. Várias empresas de telefonia russa simplesmente caíram, estão fora do ar devido a alguma coisa lá, um digital blackout. A gente não sabe se isso é o Zelensky ou a Ucrânia fazendo um ataque cibernético ou se é o próprio Putin testando algum sistema de emergência de cancelamento de comunicações na Rússia, né? Vocês sabem, ditaduras têm esse tipo de coisa. O Erdogan lá na Turquia faz isso também. Quando tem muitos protestos contra o Erdogan, ele desliga as redes sociais, desliga a internet para tentar amenizar a coisa, para as pessoas não conseguirem se comunicar e acalmar a coisa. Então, eu não sei se isso daqui foi um ataque cibernético ucraniano ou se foi o próprio Putin testando esse tipo de coisa. O curioso é que começou exatamente às 11 horas da manhã. Isso me faz crer que tenha sido um teste dos russos, tá? Porque foi num horário muito certinho, ali como se tivesse combinado, ó, vamos testar a tal hora, né? E aí, ou seja, me parece o mais provável isso. O pessoal estava sem WhatsApp, sem um monte de sistema de comunicação aqui, um monte de operadoras de comunicação saíram do ar, parece bem isso mesmo, né? Aqui, ó, aqui de novo os residentes de Moscou reportando problemas durante o ensaio do Dia da Vitória, não sei o que lá, um monte de companhias saindo do ar, né? Bom, a União Europeia está propondo um ban completo de importação de gás no final de 2027 para cortar as últimas ligações de Moscou com a Europa, né? A Hungria e alguns outros países ainda importam algum gás russo. A ideia é acabar totalmente com isso até 2027. É uma coisa que eu acho muito positiva, porque isso é o que eu falo, é o calcanhar de Aquiles da Rússia, é isso, tem que enfraquecer mesmo. O Zelensky esteve em Praga falando com o líder da Tchequia sobre uma série de iniciativas de defesa, educação, enfim, um monte de coisa aqui eles estavam conversando, né? Bom, como eu falei, o Trump ontem fez uma entrevista na NBC e disse de novo aquela frase, não, que a Rússia queria toda a Ucrânia. Se eu não tivesse intervindo, eles estariam lutando por toda ela. Putin, eles estão tentando toda a Ucrânia. Eles estão tentando desde 2022 toda a Ucrânia e não vão conseguir, não tem esse negócio, né? É lógico que eles querem toda a Ucrânia, mas não vão conseguir. Não foi você que fez a diferença nesse negócio. Mas, de novo, por que ele está falando isso? A impressão que eu tenho é que, mais uma vez, o Putin deu um puxão de orelha, agora ele falou que vai esperar 2 semanas antes de encerrar totalmente negociações com a Rússia, ou seja, ele vai esperar o Putin fazer a false flag no dia 9 de maio, para poder depois tentar falar alguma coisa, que a Ucrânia fez um ataque contra a Rússia e não sei o que lá. Então, ou seja, vamos ver o que vai acontecer aqui. Mais uma vez, o que aconteceu, está mais do que óbvio, o Putin fez ameaça, disse que vai usar bomba atômica. Gente, o Putin não vai usar bomba atômica, ele não tem essa possibilidade no final das contas, né? Por outro lado, aqui, ó, fontes russas dizem que o Kremlin parou totalmente conversas com o Trump depois da assinatura do acordo de minerais. Um insider lá do Kremlin reporta que oficiais russos de alta patente estão sendo forçados urgentemente a revisar todo o planejamento dele com a Casa Branca. Olha o que eu estou falando para vocês. O que aconteceu ali no Vaticano entre o Zelensky e o Trump foi um negócio especial mesmo, cara. Ele aconteceu um negócio ali que a coisa desandou. Não era o que os russos estavam esperando. Os russos estavam esperando que o grupinho em torno do Trump, ali, as russetes em torno do Trump, conseguissem convencer ele a ficar naquele joguinho de negociar, ceder para a Rússia, até convencer a Ucrânia a ceder tudo para a Rússia, né? E é o que eu falo para vocês, o Trump tem que tomar cuidado, tem que redobrar a atenção dele, porque lembra, o vice dele é o Vance, que é Rousseff. Para o pessoal da Rússia matar o Trump para assumir o vice, pouco custa, tá? Agora que eles viram que o Trump não está mais jogando o joguinho deles, eles têm que tomar cuidado com isso. Armas nucleares, a chance é 0. Agora, a tentativa de assassinato do Trump, aí eu não diria que é 0. É pouco provável de dar certo. Mas que o Putin poderia tentar isso, poderia, né? Aqui, ó. O chefe lá do Peskov, né, que é o porta-voz lá do Kremlin, disse que uma reunião entre o Putin e o Trump é necessária, mas precisa ser preparada adequadamente. Neste momento não há nenhuma preparação para isso, né?
Ou seja, eles estão mesmo esnobando o Trump. É aquilo que eu falei para vocês, só interessa para o Putin a derrota completa da Ucrânia, que o Trump consiga a rendição completa da Ucrânia, que ele possa dizer que ganhou a guerra. Como o Trump não está conseguindo isso, não iria conseguir de nenhuma maneira e parou de tentar conseguir isso, ele não é mais útil para o Putin, né? Vamos ver o que a última cartada do Putin vai ser o false flag no 9 de maio. Vamos ver o que vai vir depois, né? Bom, e outros sinais positivos a gente tem tido, tá? Parece que já está chegando mais defesa antiaérea para a Ucrânia. Um sistema de Patriot teria sido movido de Israel para a Ucrânia. Os aliados ocidentais estão discutindo aí a logística de chegar a isso, usar a Alemanha e a Grécia para mandar mais Patriots para a Ucrânia, né? O objetivo da Ucrânia é ter 12 sistemas Patriot. Não dá para cobrir toda a Ucrânia é muito grande, mas dá para pelo menos cobrir as cidades principais, isso daqui, né? E bom, e lembrando que o Putin tem um problema, né? O óleo continua caindo, como a gente falou, a decisão dos produtores de óleo recente foi de diminuir o preço do óleo. Com isso, o Putin tem um problema econômico. Existe a informação, aqui ó, inteligência ocidental sugere que o Putin mudou os objetivos imediatos da guerra da Ucrânia. Embora ele, lógico, queira continuar avançando e coisa e tal, o objetivo dele continua sendo a rendição completa da Ucrânia, ele está querendo parar os esforços imediatos de guerra, tentar se fechar na defesa ali das áreas ocupadas para tentar recuperar a economia interna. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, uma hora a economia russa iria quebrar. O Putin vai conseguir fazer isso? Não, não vai conseguir parar, porque justamente ele esperou tempo demais para fazer isso. Se ele tivesse feito isso no final de 2023, talvez ele conseguisse salvar a economia russa, mas como ele esperou até agora, a economia russa não tem nenhuma salvação. Ele vai parar de avançar, vai tentar poupar coisas para tentar salvar a economia e não vai conseguir nenhuma das duas coisas, né? Bom, além disso, a questão de popularidade dele na Rússia não está muito boa, né? Milhares de famílias russas buscam desesperados aos soldados desaparecidos na guerra devido à falta de apoio do Kremlin. O que acontece? O Kremlin promete um pagamento de não sei quantos milhões de rublos lá para cada soldado que morre na linha de frente. O Kremlin não tem dinheiro. Então como é que ele faz? Quando o soldado morre, ele diz que o soldado está desaparecido e aí tem um prazo de 2 anos para ele ser encontrado. Se ele não for encontrado em 2 anos, aí ele é obrigado a pagar isso daqui. E aí repara qual é o problema, porque agora os desaparecidos lá... os russos estão fazendo isso há um monte de tempo, tá? Os desaparecidos em 2022 e 2023 já estão começando a aparecer agora, né? Porque agora já deu 2 anos, aí a família já tem o direito de receber esse negócio independente de qualquer coisa, né? Agora o pessoal está desesperado procurando esses desaparecidos e não consegue, não tem informações. Um monte de gente que morreu recentemente. Recentemente os russos fizeram várias ondas de sangue, então morreu muito soldado russo recentemente. E no final das contas as famílias estão sem ter notícias, não porque as famílias se importem com as pessoas, né? Tudo russo, né? Mas porque querem o dinheiro que o Kremlin quer pagar. E o Kremlin não quer pagar esse dinheiro, né? Bom, eu falei ontem rapidamente sobre essa entrevista do ex-chefe da CIA, o nome dele é Ralph Guth, e ele disse que, olha só, nós demos para a Ucrânia apenas armas suficientes para sangrar, mas não para ganhar. Isso é uma opinião que muita gente tinha mesmo, né, que essa arma conta-gota que o Biden estava fazendo era exatamente isso, né? Bom, muita gente está falando assim, não, porque o cara tá falando isso porque ele foi demitido da CIA, ele, ex-agente da CIA, foi demitido pela Tulsi Gabbard, inclusive, né? E o que ele está falando aqui, mas o que ele está falando aqui está indo de encontro ao que muita gente fala. O que chama a atenção é isso daqui, ó. Esse cara é chefe das operações para Europa e Eurásia, ou seja, basicamente é o cara responsável por lidar com os russos, né? E ele estava tentando avisar do problema da Terceira Guerra Mundial desde 2014, que ele está falando, olha só, essa questão dos russos terem invadido a Crimeia e Donbás, isso é muito mais sério do que parece, né? Então você vê que o problema é um problema que passou por vários governos americanos, né? Esse cara foi também, ele estava trabalhando na CIA no primeiro governo Trump, ele trabalhou durante o governo Biden, ele trabalhou antes com Obama. Em março desse ano, o cara ele estava se preparando para tomar a chefia das operações clandestinas da CIA, de forma a reformar a agência e tornar ela menos avessa a risco, né? Foi quando o Trump percebeu o plano dele de entrar para essa chefia de operações clandestinas e tirou o cara, demitiu ele, não aprovou o cara para essa operação, né? Ou seja, ele está contra o Trump, mas ele está contra o Biden também, ele está reclamando de toda essa administração americana, né?
Ele está reclamando também que o Trump botou um monte de Russet na agência de informação. Isso é verdade, né? E ele tem apoiado a Ucrânia, tem falado isso. E ele diz aqui, ó, se nós tivéssemos colocado a Ucrânia com a arma adequada, eles já teriam sido capazes de tirar os russos de todo o território deles, né? Mas isso não aconteceu. Nesse momento, nós estamos nos preparando para uma guerra longa, proativa, que vai durar muito tempo. Esse moedor de carne vai acontecer por muito tempo ainda, né? E o que aconteceu com o Obama, com o Trump no primeiro mandato, com o Biden no primeiro mandato? Eles se deixaram levar pela lorota do Putin de que vai usar armas nucleares e coisa e tal. Aí eles deram armas para os ucranianos, mas só o suficiente para a Rússia não ganhar, mas não para eles não sangrarem, né? A expectativa desse pessoal é que o Putin, vendo que ele não conseguiria tomar toda a Ucrânia, ele próprio, de própria vontade, voltasse atrás e desistisse dessa guerra. Só que isso não aconteceu em momento algum e não vai acontecer, né? Porque não é interesse dele isso. Enfim, aqui, ó, e ele apontou que o Putin estava realmente com medo da Covid. O Putin é um cagão, o Putin é um idiota, um covarde mesmo. Ele estava morrendo de medo da Covid e coisa e tal. E na minha cabeça, pessoas que estão tão preocupadas com sua própria saúde assim, não vão fazer jogadas de alto risco como bombas atômicas e coisa e tal. Ou seja, ele está blefando. Além disso, você tem o fator China, né? Ou seja, o que leva a crer é que o motivo que levou o Biden a evitar, a não armar a Ucrânia adequadamente, é o mesmo motivo que leva o Trump a também ficar todo nesse negócio de querer fazer a paz, e não vamos fazer a paz, não sei o que lá. É a pura covardia. Achar que o Putin vai usar armas nucleares, e aí fica nessa covardia de não querer ajudar um aliado que é a Ucrânia, né? Sendo que não tem lógica nenhuma isso, o Putin não tem como usar essas armas, é totalmente impossível isso acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.